Salve, salve galera, Jatani Silva aqui na área, bem-vindos a mais um vídeo. Bom galera, como vocês sabem, eu moro em um apartamento, né? Eu financei esse apartamento em 2017, peguei as chaves em 2019 e mudei para lá em 2020. Estou desde então, ok? E eu vim falar hoje de um assunto que é oferecido, que é praticado, né? Lembrando que eu comprei pelo plano Minha Casa Minha Vida, e é oferecido um subsídio pelo governo, né, que ele é basicamente para quem tem baixa renda. Só que o que eu vim falar aqui, porque eu tentei, na verdade, na época, esse subsídio, só que eu não fui beneficiado por causa de um motivo até mesmo óbvio. Porque o subsídio, o plano, na verdade, do Minha Casa Minha Vida, ele é para beneficiar quem é de baixa renda. Porém, se você tiver baixa renda, você não entra no teto mínimo para você pagar o financiamento. Então, eu não consigo entender a situação. Por exemplo, o financiamento, pelo menos na minha época, hoje acho que aumentou, mas na minha época só poderia dividir em até 360 meses, ou seja, 30 anos. O que significa que a parcela do seu financiamento só poderia ser paga em até 30 anos, ou seja, só poderia comprometer 30% da sua renda e esse valor tinha que encaixar dentro desses 30 anos. Por exemplo, se você ganha aí um salário mínimo, né? Se você ganha um salário mínimo, a sua prestação vai ser de 400, seria, né? De R$ 450. Só que, para você pagar R$ 450 em 30 anos, não cabe. A entrada teria que ser muito maior do que os 80% que o banco pede, entendeu? Então, se na minha época, por exemplo, o apartamento era R$ 120 mil, 120 mil e alguma coisa, e eu consegui, né, esses 20 mil de entrada, né, e financiei o 100. Na verdade, o banco te empresta esse valor. E quando eu consegui pagar esse valor, a prestação mínima que eu conseguiria pagar dentro desses 30 anos, já que eu só adiantei 20 mil, foi de, na época, 790. Vamos arredondar para R$ 800. E se eu ganhasse um salário mínimo, que na época acho que era 1.200 ou 1.300, não sei, eu estaria comprometendo mais de 50%. Então não faz sentido nenhum isso daí. Aí, o que acontece? Eu acho que esse plano, ele vai, na verdade, contra quem tem baixa renda. Por quê? Porque se você tem baixa renda, você não é aprovado. Se eu não conseguisse comprovar R$ 5.000 de renda, que na época eu já trabalhava aqui na MGS e trabalhava também no banco. Então eu consegui, junto com os benefícios ali, comprovar uma renda de 5 mil para que eu fosse aprovado. Porém, por outro lado, eu não consegui ser beneficiado com o subsídio, que ele só oferece para quem comprovasse pouca renda. Então você consegue ver que não faz sentido que, se você tem pouca renda, você vai ter direito ao subsídio. Porém, o teto salarial seu não vai ser o suficiente para você pagar as prestações. Isso aí já vem numa outra situação que você teria que ter pelo menos 50% do imóvel. Não faz sentido nenhum. Se o programa é para ajudar, se é para beneficiar quem é de baixa renda, geralmente essas pessoas, que foi o meu caso também, não tinha 50% do imóvel guardado, o montante, que na verdade era mais de R$ 60 mil. Eu não tinha esse dinheiro. Na verdade, eu não tinha nada. Eu usei essa entrada de 20 mil do meu fundo de garantia. Então, eu não consigo entender. Eu lembro que eu tentei, aí lá falava que minha renda era alta. Olha só, eu comprovei as duas rendas para ser aprovado no programa. Mas para ganhar o subsídio, minha renda era alta. Mas se eu abaixasse a renda, eu não ia conseguir pagar as prestações, porque o valor de R$ 800 era mais de 30% de uma renda só. Então eu fiquei numa sinuca de bico. Se eu usasse as duas rendas, eu perdi o subsídio, que era de R$ 17 mil na época. Então era um subsídio muito bom. Mas para isso eu tinha que abaixar a renda. Mas se eu abaixasse a renda, o
que na época acho que eu consegui comprovar, acho que o salário da MGS que eu ia usar, né? Porque como eu sou concursado, aquela coisa, ele ia ser mais fácil de aprovar. Como eu pago pensão, aí usa sobre o valor líquido, né? O resto que sobra. Acho que acaba que sobrava acho que um salário mínimo mesmo. Ou seja, a minha margem era só de R$ 450. Então não ia ser aprovado nunca. Então, tipo assim, é meio que uma indignação essa situação, porque eles oferecem o subsídio com teto de ganhos, né, para você ser beneficiado. Porém, se você realmente ganhar abaixo, igual eles acham que você deveria ganhar para receber o benefício, você não consegue entrar na margem de pagamento mensal da prestação. A não ser que, é claro, você dê uma entrada de pelo menos 50%. Isso já não faz sentido, porque uma pessoa que realmente ganha pouco e quer comprar um apartamento, geralmente não tem. Que na época, né? Tô falando na época, hoje muito menos, mas na época não tem R$ 60 mil. Tô falando 5, 6 anos atrás, que o poder de compra era bem maior. Hoje, onde eu moro, tá valendo 250 mil. Então nós estamos falando de 125 mil que a pessoa deveria ter. Então, sério, não faz sentido algum esse plano do governo, não sei por que eles inventaram isso. Eu acho que eles deveriam, inclusive, facilitar essa situação para que realmente faça valer o benefício da pessoa que está comprando, né? Querendo conquistar o sonho da casa própria. Claro que isso é só um desabafo, mas ainda, além de tudo isso, foi muita coisa boa que aconteceu, né? Principalmente de eu adquirir esse apartamento. Hoje eu moro lá, né? A realidade é outra hoje. O que eu pago de prestação é mais ou menos a metade que é praticado de aluguel lá, então eu estou muito tranquilo quanto a isso. Já pensei em até alugar lá e morar num lugar mais tranquilo, mais simples, né? Porque para mim sozinho podia ser um lugar até inclusive menor, né? Para eu ter o retorno desse dinheiro e investir e acabar de mexer com meus investimentos. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Hoje era só para falar essa situação mesmo aí, para vocês entenderem se de repente você está querendo comprar um imóvel pelo Minha Casa Minha Vida, você tem que se atentar a isso daí, porque você fica numa sinuca de bico. Se você ganhar mais, você não tem direito. E se você ganhar menos, você não consegue comprar. Simples assim. Beleza? Então, eu vou finalizar o vídeo. Deixe seu joinha, se inscreva no nosso canal. Até a próxima. Valeu! Fui!